Boa noite, pessoal. Hoje é dia 9 de agosto de 2024, agora é 17h50. Algum tempo atrás eu falei com o Caio que eu queria gravar um vídeo fazendo um resumo da minha história. Aí aproveitei esse final de semana, que os dois homens estão aqui na garagem, e também aproximando aí o final de semana que é Dia dos Pais, nós achamos por bem de aproveitar essa oportunidade. Eu sou cearense da Gema, eu fui nascido e criado no sertão do Ceará. Eu fui nascido numa cidade que, por sinal, eu nem conheço, chama Aurora. Aí lá o meu pai ficou viúvo e mudou de lá para a cidade de Icó. E nessa ocasião, segundo ele, eu tinha 2 anos e meio de idade. Então eu nem tenho lembrança da minha mãe, nem vaga lembrança eu tenho. Fui criado sem mãe. Aí meu pai mudou lá para o município de Icó, na roça. E eu fui nascido e criado na roça. Eu trabalhei a roça toda. De roça eu entendo quase tudo naquela época, né? Daquela época que não tinha tecnologia. Aí com 1 ano mais ou menos que meu pai tinha mudado, aí ele resolveu, casou de novo. Então assim, a minha vida, boa parte da minha infância e pré-adolescência foi com madrasta. E aí ele ficou viúvo pela segunda vez. E aí 1 ano e pouco depois ele resolveu que ia casar de novo. E a minha experiência com madrasta não tinha sido assim das melhores. E aí eu falei com ele, eu tinha muito respeito pelo meu pai. Ele era um homem era pobre, mas era um homem extremamente correto, honesto ao extremo e de uma franqueza assustadora. E isso foi muito importante para mim, porque isso deu uma base muito grande para a minha formação, do meu caráter, sabe? Isso eu tenho uma grande herança do meu pai, que é a maneira dele ser. Aí eu tinha muito respeito por ele. Aí quando ele falou comigo que ele ia casar novamente, eu falei com ele que ele poderia até casar, mas eu não ia morar mais com o madrasto. Ele não ficou satisfeito, não. Eu falei com ele até com um medo tremendo, que eu tinha muito respeito por ele. Aí, rapaz, faltando aí poucos dias para ele casar, para chegar o dia do casamento, eu resolvi fugir de casa. Fugi sem um centavo no bolso. E fui para casa de parentes. E aí começou como se diz, começou as minhas dificuldades, viu? Porque morar em casa dos outros não é fácil. E eu saí de casa, fugido de casa, eu devia ter aí eu acredito que uns 13 anos de idade. E aí eu fui para casa de um parente, e lá eu só fiquei lá uns 15 dias. Aí ele não quis mais que eu continuasse lá na casa dele. E aí eu fui para casa de um outro parente em Fortaleza, na capital. E lá eu fiquei bastante tempo, lá eu fiquei quase 4 anos. E apesar das dificuldades, toda a vida eu tive uma meta, eu tive um foco. O que acontece? Lá nessa época, na época de 72, 73, 1972, 73, vinha muita gente embora para São Paulo. E a pessoa ficava aqui uns 6 meses, outros ficavam 1 ano, e aí eles voltavam para lá com relógio no pulso, roupa boa, aquele negócio todo. Então, assim, era aquele negócio. Ir para São Paulo ganhava dinheiro, né? E eu, menino, eu tinha aquele sonho de ter essas coisas, mas não tinha a menor chance. Para vocês terem uma ideia, eu vim calçar o primeiro calçado na minha vida, que era até, os mais antigos vão lembrar, era um Conga, aquele azulzinho branco. Eu estava com 14 anos de idade. É, e para vocês terem ideia das dificuldades, meu pai era muito pobre. Quando ele podia, ele comprava para gente. Nossa, isso era uma vez no ano, e olha lá. Comprava Havaiana, aquela Havaianazinha tradicional. E isso era muito difícil. E aí quando acontecia dele comprar, gente, aquilo era uma alegria para a gente, era uma satisfação que vocês não têm ideia, porque aquilo para nós era um luxo. Para vocês terem uma ideia, quando a gente ia assim em alguma festinha, alguma novena, alguma coisa assim, a gente andava mais com ela na mão do que no pé, para poder não estragar. Aí a gente ia com ela na mão, quando chegava perto do local lá da festa, da festividade, aí a gente calçava ela e ia lá para a festa de Havaiano, todo metido, estava abafando, né, naquela época, para vocês terem noção das dificuldades. E eu tinha aquele negócio na minha mente, eu vou completar, porque ó, até os 14 anos, nem registro de nascimento eu tinha. Eu fui registrado aos 14 anos de idade.
E eu tinha um negócio na minha cabeça, eu vou completar os 18 anos, vou tirar documento, identidade, carteira de trabalho e vou embora para São Paulo, eu vou trabalhar para adquirir essas coisas também. Aí, pessoal, em Fortaleza, as coisas não eram fáceis, era muito difícil. Morar na casa dos outros nunca foi fácil para ninguém. E não era diferente, tá? Então, e lá eu tinha que me virar. Eu vendi muito jornal, eu me lembro até hoje, jornal O Povo, que é o principal jornal lá da capital. Eu vendia aqueles jornais dos sinais de trânsito. Sábado e domingo eu ia para a praia para vender produto na praia, né? Vendia castanha de caju, vendia amendoim, bronzeador, essas coisas. E estudava, né? Estudava no Mobral naquela ocasião. Hoje em dia nem existe mais. Então, assim, focado naquele negócio. Completar 18 anos, tirar o documento e vou embora para São Paulo. E, apesar dessas muitas dificuldades, que não dá para falar em todas elas aqui, mas era muita mesmo, era muita dificuldade. E as coisas eram muito difíceis, mas eu tinha aquele foco. Aí a situação estreitou muito para mim, mas apertou demais da conta, porque uma coisa que eu não queria de jeito nenhum era voltar para a casa do papai, porque eu toda vez fui muito de opinião. E eu não queria voltar para a casa dele, porque eu tinha fugido, aí eu tinha, de certa forma, eu tinha até vergonha de voltar para a casa dele. E meu pai era muito bom comigo, toda a vida ele me tratou muito bem, ele era uma pessoa muito, mas muito bom comigo mesmo. Mas aí, rapaz, a situação ficou muito difícil, e aí não teve jeito. Eu tive que, ou eu ia para a rua, ou eu voltava para a casa do papai. E aí acabou que eu voltei para a casa do papai. Nessa ocasião, faltava aí um ano e pouco para eu completar 18 anos. Eu pensei comigo assim, eu aguento esse um ano e pouco lá na roça, lá na casa do papai. E aí lá eu voltei, não teve outra alternativa, eu voltei a trabalhar na enxada, ganhando dinheiro diário. Se fosse em valores de hoje, eu acredito que devia ser uns 30, 40 reais. Pensei comigo, aqui eu seguro as pontas. E um dos meus irmãos mais velhos, ele era operador de trator, e ele trabalhava numa empresa lá no Mato Grosso, e eles transferiram ele para São João del Rei, aqui em Minas Gerais. E ao transferirem ele, eles falaram com ele que era para ele buscar a família dele que estava lá no Ceará. E aí ele foi buscar a família. Aí ele foi lá na casa do papai e aí ele me fez o convite, se eu não queria vir embora com ele para cá. Aí eu, toda vez, fui muito obediente a meu pai. Pedi para o meu pai o que ele achava. Ele falou comigo assim, olha, meu filho, se você tem vontade de ir embora, é oportunidade. Eu falei, então tá, já que o papai está aprovando, então eu vou embora. E eu vim embora com meu irmão, aqui para Minas Gerais, São João del Rei. Cheguei em São João del Rei, dia 23 de maio de 1975. Não esqueça essa data. Era por volta de 19 horas quando nós chegamos em São João del Rei. Um frio que fazia naquela ocasião, eu só não voltei para casa porque eu não tinha dinheiro. Imagina, acostumado naquele calorão do Ceará, chegar num frio rachando. Pois bem, aí rapaz, poucos dias depois o meu irmão arrumou serviço para mim de ajudante de máquina. As coisas eram bem mais, vamos dizer assim, menos exigentes naquela ocasião. Eu fui trabalhar de ajudante de máquina sem fichar. Beleza, trabalhando na noite. Aí, rapaz, um frio doido, não tinha roupa adequada, não tinha calçado, não tinha nada. Para vocês terem uma ideia, eu ia trabalhar de chinela havaiana. Rapaz, quando passou um mês que eu recebi o primeiro pagamento, eu não acreditei. Imagina vocês, um camarada acostumado com um trocadinho, 2, 3, que fosse no valor de hoje, 3 reais, que era trocadinho que eu ganhava. De repente o cara recebeu um salário mínimo, que hoje é quase R$ 1.500. Quando eu recebi aquele pagamento, eu fiquei sem acreditar. Nossa, eu fiquei doido. E aí, bom, aí eu já estava com 17 anos, já comecei a providenciar a documentação. O meu irmão foi me dando assim umas oportunidades, ele tinha muita moral com os encarregados lá. E aí eu comecei trabalhando de ajudante, eu fui dando uma pegada nas máquinas lá e fui praticando. Com um ano que eu estava trabalhando de ajudante, eu já era operador. Eu toda a vida fui muito esforçado. E meu foco era, como se diz, vencer. Apesar dessas dificuldades e muita humilhação que eu passava, eu não pensei mal.
Eu nunca imaginava nada, o meu negócio era superar tudo aquilo ali e alcançar meu objetivo, eu queria me dar bem na vida. Mas aí imagina um camarada com seus 18 anos, 19 anos, ganhando relativamente bem, sem nenhuma responsabilidade. Aí, meu amigo, eu caí na gandaia mesmo, meu negócio era farra mesmo. Recebia pagamento na sexta-feira, na segunda-feira eu não tinha dinheiro nem para comprar cigarro, porque naquela época eu fumava, né? E fui tocando o barco. Aí quando foi em 1977, eu vim aqui em Nova Lima, trabalhar aqui numa empreiteira da antiga MBR, e esse meu irmão estava por aqui também, tal. Um tempo depois ele voltou para o Ceará e eu fiquei por aqui. Aí, rapaz, a minha irmã mais velha veio embora para cá, aí eu fiquei morando com ela e fui trabalhar com os caminhões agregados aqui na prefeitura de Nova Lima. Aí depois eu fui trabalhar na própria prefeitura. Naquela época não tinha negócio de fazer concurso, era como se fosse uma empresa. E saindo lá de casa para ir para a garagem da prefeitura, tinha uma empresa aí que transportava os funcionários da Manesma. A empresa chamava Transoto. Ela trabalhava só com ônibus dinossauro antigo. Ela comprava os dinos da Cometa e dava um trato nela e era com eles que ela transportava os funcionários da Manesma. E eu passava ali no centro de Nova Lima, eu via aqueles dinossauros estacionados, e eu pensava assim, eu ainda vou dirigir um carro desse. Eu até esqueci de mencionar aqui, que em 1978, eu resolvi tirar a carteira de motorista. Eu estava com uns 20 anos, mais ou menos, e eu entrei na autoescola naquela ocasião, podia tirar a carteira letra C. E eu já fiz exame em caminhão, Mercedes, 11 e 13. No primeiro exame, graças a Deus, eu passei. 2 anos depois eu troquei para C2, naquela época era C2, e foi aí onde eu comecei a trabalhar com caminhão. E aí eu fui trabalhar lá na prefeitura de Nova Lima, e quando foi um tempo depois, eu saí, e aí um amigo meu arrumou para mim, em 1983, ele arrumou para mim fazer um teste na Nova Limense, que era uma empresa aqui da cidade que até já foi extinta. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa que eu era doido para trabalhar com ônibus. E aí passou, fiquei nela 2 anos, depois eu fui para outra empresa chama Santa Maria, e o meu foco era trabalhar na Cometa ou numa outra empresa grande. Aí quando foi é, em 86, eu entrei na Santa Maria. Aí fiquei na Santa Maria 1 ano, e daí da Santa Maria comecei a realizar o meu grande sonho. Entrei na maior empresa de ônibus do Brasil, que era difícil de entrar nela, Aviação Itapemirim. Ô, gente, no dia que eu peguei o uniforme da Itapemirim, lá em Cachoeiro, Itapemirim, tipo assim, agora você é funcionário da Itapemirim, eu nem acreditava. Gilberto Viana, nascido e criado lá naquele mato, ninguém dava nada por mim, agora motorista da Itapemirim. Nossa Deus! Aí eu fiquei fiquei numa satisfação incrível. Mas antes, gente, teve um detalhe aqui que eu estou esquecendo de comentar. Em 82, por aí assim, se eu não estou enganado, eu conheci a minha esposa. Ela era bem mais nova do que eu, quase 10 anos. E aí nós começamos a namorar, tal. Acho que uns 2 anos depois, mais ou menos, ela ficou grávida do Caio. E eu, sem senso de responsabilidade, não quis assumir nada. Ela ficou morando com a mãe dela e eu toquei a minha vida. Mais 1 ano depois, ela tornou a ficar grávida, da Camila. E eu continuei, como se diz, sem assumir compromisso, responsabilidade. Aí eu entrei na Itapemirim, e lá na Itapemirim tinha uns 4 crentes lá. E eles começaram a me evangelizar, falando para mim que se eu entregasse meus caminhos ao Senhor, Ele realizaria o desejo do meu coração. E eu tinha 3 desejos, 3 coisas que eu tinha muita vontade de ter na minha vida. Era ter uma família, ter uma casa e ter um carro.
Rapaz, e eu não ganhava mal, solteiro, ganhava um salário de motorista rodoviário naquela época, era um salário bom. Mas pensa o que que é, parecia que eu punha o dinheiro como se fosse um saco furado. Punha em cima, saía embaixo, não fazia nada, nada, nada. Até que lá na Itapemirim, rapaz, eles começaram a me evangelizar e falando comigo que se eu entregasse meus caminhos ao Senhor Jesus Cristo, Ele realizaria o desejo do meu coração. E aquilo começou a me incomodar, pensando assim, será que tem alguém que está preocupado comigo e tal? Até que um dia um dia de domingo, eu cheguei de Vitória do Espírito Santo, fazendo o horário de lá para Belo Horizonte. E quando eu cheguei, lá perto, eu estava morando nessa ocasião em Belo Horizonte, que eu aluguei um quartinho lá perto da garagem, para evitar grande deslocamento. Lá era pertinho, então ficava bem mais fácil, eu ganhava mais tempo para descanso. E lá perto onde eu morava tinha uma congregaçãozinha pequenininha da Assembleia de Deus. E até que um dia, nesse dia eu cheguei de viagem, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá naquela igreja, curiosidade. E aí fui. E lá eu assisti o culto, no final do culto, eles perguntaram se eu queria aceitar o Senhor Jesus. Eu falei que não, que eu estava com a vida muito embaraçada e tal. E aí um moço lá falou comigo que se eu tivesse algum problema, eu não esperasse resolver, que eu entregasse meus caminhos ao Senhor, que Ele realizaria o desejo do meu coração. Eu pensei comigo assim, puxa vida, mas esse outro moço falando a mesma coisa? Mas quer saber de uma coisa? Eu não tenho nada a perder, então eu vou arriscar. E eu tomei essa decisão, 4 de janeiro de 89. Rapaz, com a intenção de que a coisa ia melhorar, mas não melhorou não, a coisa piorou para mim. Um mês depois eu saí da Itapemirim, sofri um acidente e não machuquei, nem machucou ninguém, mas isso causou a minha demissão da empresa. E aí pensa no ano de dificuldade. Por outro lado, eu queria até fazer uma ressalva aqui, é, porque mas, às vezes as pessoas podem não compreender essa parte espiritual que eu estou entrando, mas faz parte da minha história, eu não tenho como deixar de mencionar, tá certo? Então, rapaz, só que ao mesmo tempo que começou a surgir essas dificuldades, eu fiquei desempregado, e aí imediatamente eu tomei a decisão de que eu tinha que consertar minha vida. E aí procurei a minha esposa, a mãe dos meus meninos, e falei com ela, agora eu sou crente e eu quero casar. 4 meses e 15 dias, dia 19 de maio de 89, nós nos casamos. 4 meses e 15 dias, pensa bem. Então aí meu primeiro desejo foi realizado, a família, que aí já veio a esposa e os 2 meninos. Aí beleza. Toquei o barco, as coisas foram com muita dificuldade naquele ano de 89. Aí eu entrei na aviação Presidente, não gostei, fiquei 55 dias, saí, pedi conta, fui para Útil, e o meu sonho era trabalhar na Cometa. Só que quando eu fui fazer exame na Cometa, lá não podia fazer exame quem usava óculos. E eu, desde novo, que eu uso óculos. Só que eu nunca tive correção visual na minha carteira. Aí eu fui fazer o exame na Cometa sem o óculos. Aí é claro que eu não passei. Que decepção, rapaz. Mas tinha a Impala, que era do mesmo grupo e os mesmos ônibus, dinossauro. E eu fui na Impala. Deus abençoou que deu certo eu entrar na Impala. No finalzinho de 89, eu entrei na Impala e realizei o meu outro grande sonho. Trabalhar numa outra grande empresa que tinha os ônibus que eu tinha visto deles naquela ocasião, quando eu trabalhava na prefeitura de Nova Lima. E aí eu fiquei lá na Itapemirim, na Impala lá uns 2 anos, aí voltei para Útil, na Útil eu fiquei mais uns 5 anos. E aí, rapaz, comecei a trabalhar, uns 6 anos depois que o Senhor Jesus tinha me salvado, eu consegui uma casa, eu construí uma casa. E depois faltava o carro. O carro demorou quase 15 anos, para vocês terem uma ideia. Mas Deus colocou no meu coração muito ânimo. Eu não importava com as dificuldades, nenhuma, nenhuma. Eu tinha uma meta, ser fiel a Deus, independente da circunstância, com perseverança, com bom ânimo.
acreditando na palavra do Senhor, que Ele tinha falado que Ele realizava o desejo do meu coração, e eu me ancorei, me amparei nessa palavra. Eu pensava assim, se eu gosto de cumprir com a minha palavra, quando eu dou uma palavra para uma pessoa, eu gosto de cumprir com a minha palavra, agora imagina Deus. Se Ele prometeu, está escrito que Ele realizaria o desejo do meu coração, eu não vou confiar na palavra dele? Claro que eu vou confiar, independente das circunstâncias. Rapaz, e Deus me ajudou a perseverar com bom ânimo, e aí as coisas foram mudando, os meninos cresceram, a minha esposa arrumou emprego, e Deus foi abençoando. Quando foi em 2010, um rapaz aqui ganhou para prefeito aqui. Ele tinha ficado de arrumar uma vaga para mim na prefeitura. Aí eu perguntei para ele se ele, ao invés de arrumar uma vaga de algum cargo lá, se ele não arrumaria para eu agregar uma van. Ele falou comigo assim, arruma, você tem a van? Eu falei, eu não tenho não, mas eu compro. Então você pode comprar que a vaga é sua. E aí eu comprei a van, financiado, fiquei com ela, financei em 5 anos, paguei em 4. E assim que eu terminei de pagar, eu vendi ela, comprei uma da Mercedes, aquela grandona da Mercedes. E aí começou a minha história. Aí quando eu terminei de pagar lá a Sprinter, eu resolvi vendê-la para comprar uma zero. Quando eu vendi, que eu fui na concessionária, foi em 2018, o gerente lá de venda falou comigo que não tinha ela no mercado, porque era ano de eleição, a fábrica estava fazendo só para entregar para os governos estaduais e o governo federal, que isso era no início de janeiro, que só ia ter van no mercado só no meio do ano. Falei, beleza, eu vou guardar o dinheiro e vou esperar, não tem o que fazer. E aí Caio surgiu com a ideia de comprar o ônibus. Rapaz, quando o Caio falou comigo, Caio foi muito entusiasmado com o ônibus, eu pensei, nossa, que negócio, hein? Eu tinha muita experiência em dirigir ônibus, mas ter ônibus não é muito diferente. E aí eu comecei a orar a Deus, até que um dia eu falei com o Caio, Caio, pesquisa aí. E aí Caio falou que tinha uma empresa aí que estava vendendo uns ônibus, que no caso é a Águia Branca. E aí nós fomos lá, e Deus abençoou, compramos o nosso primeiro ônibus, e aí começou a nossa história com ônibus. Deus abençoou que nós compramos um ônibus muito bom, mas muito, o carro era bom, mas bom, sem medida, o carro não dava problema mecânico, o carro não deixava a gente na estrada. Mas aí, rapaz, veio a pandemia e tirou a gente do mercado. Nós tivemos que vender o ônibus e ficamos sem nada. Quando foi em 2000 eu acho que 20, um ano de pandemia, nós tivemos que vender o ônibus. Quando foi em 2021, que a pandemia começou a perder força, aí eu falei com o Caio, tá na hora da gente começar a dar uma olhadinha aí. E aí Caio falou, eu achei um carro aí bom aí, um carrão aí, que é o LD. E aí nós fomos lá para dar uma olhada, rapaz, quando eu bati o olho nesse carro, eu pensei comigo, isso não é para mim não. O carro novinho, rapaz, 132 mil quilômetros rodados. E mais resumindo, na Bíblia tem um versículo escrito assim, que Deus é poderoso para fazer abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E para ser sincero com vocês, pensa no versículo que se cumpriu na minha vida, porque eu nunca pedi a Deus uma empresa, eu nunca pedi a Deus que eu queria ter ônibus. Aconteceu assim, sabe? E aí, é isso aí. Daí para cá, eu acho que a parte da história aí, vocês já conhecem. Deus tem sido muito bondoso conosco, deu uma esposa e uns filhos muito abençoados. O Senhor Deus tem tido um cuidado maravilhoso com todos nós. Então, meus amigos, eu queria assim, fazer esse resumo para vocês e dizer para vocês o seguinte, olha, tenha foco, tenha meta, não importe o que acontecer na sua vida. Eu estou fazendo esse resumo, mas eu não entrei nos detalhes das dificuldades que eu enfrentei, porque foram muita dificuldade, muita humilhação. Não, vocês não têm noção, esses detalhes aí são pormenores que eu prefiro não mencionar, do tanto quanto eu fui humilhado em toda a minha vida. Mas eu nunca liguei para essas coisas. Isso aí, para mim, era larga para lá. Eu tinha uma meta,
eu tinha um foco, e isso eu tenho até hoje. Eu estou contando isso aqui para vocês, mas eu não parei não. Graças a Deus eu estou aí com meus 66 anos, com muito ânimo, muita disposição e graças a Deus com muita saúde e vigor. Eu estou animado aí para caminhar mais muito tempo ainda, sabe? Se Deus quiser, com a graça de Deus, em nome do Senhor Jesus, eu ainda vou, como se diz, acelerar muito ainda, sabe? Então, meus amigos, eu espero que eu queria antes, eu queria deixar assim registrado assim um pouco da minha história e também ao mesmo tempo eu espero que isso sirva de ânimo, para quem vai assistir esse vídeo. E eu quero dizer também o seguinte, gente, eu estou sendo, olha, sincero na íntegra, porque tudo isso que eu comentei com vocês está exatamente registrado aqui na minha mente. Se eu tivesse que repetir tudo isso aqui, eu não teria dificuldade de repetir essa fala, porque está tudo na minha memória. Então, assim, eu não inventei nada, é tudo exatamente o que eu vivi, tá certo? Então, eu espero que isso sirva, assim, de ânimo para quem, às vezes, a pessoa depara com alguma dificuldade e fica assim meio esmurecido, achando que tudo acabou, achando que Deus não está nem aí para ele. Olha, Deus ama a todos nós e Deus tem o prazer em nos abençoar. Ele quer nos abençoar. Só depende de cada um de nós. Tá bom, meus amigos? Um abração para vocês. Deus abençoe e uma boa noite aí para todos. Então, pessoal, se inscreva no canal, no canal, curta, é, tá, como é que é? Sim, então, pessoal, se inscreva no canal, curta, não, se inscreva no canal, tá, se inscreva no canal, curta, acione o sininho de notificações, compartilhe, e o mais é muito obrigado.